Aleluia. Nós cremos que o Senhor está neste lugar, Espírito Santo. Aleluia. Nós cremos na Tua beleza, Espírito Santo. Nós cremos na Tua santidade. Nós cremos no Teu poder. Nós cremos na Tua glória, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Feche os seus olhos nessa noite e clame para que a presença do Senhor aumente nesse lugar. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar
do Santo dos Santos. Só quem já experimentou da tua presença, Senhor, sabe que não há outro lugar melhor, Jesus. Clamar pela glória, a glória de Deus. Senhor, nós te adoramos, Pai. Nós já pisamos neste lugar, Senhor. Em outro lugar, Senhor, nós não sabemos mais viver. Aleluia, Senhor. Nós fazemos, Senhor, deste lugar o nosso lugar secreto, o nosso lugar de adoração, o nosso lugar, Senhor, de rendição, Pai. Porque nós queremos, Senhor, permanecer conectadas contigo, Senhor. Que a tua presença, Senhor, permaneça em nossos corações, Pai, nesta noite. Aleluia. Senhor, nós amamos a tua presença. Aleluia, Jesus. Diga palavras de amor ao Senhor nesta noite. Comece a se conectar, a fazer uma adoração profunda. Aleluia. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença, diga isso. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Quero
Nós te adoramos nesse lugar, Senhor. Tu és transformador. Tu és transformador, Jesus. A tua presença já está aqui nesse lugar, nos envolvendo, nos tocando, visitando as profundezas do nosso ser, quebrando cadeias, restaurando, trazendo a vida do Senhor em nós, Pai. Que essa noite seja uma noite transformadora, que a tua palavra venha avassaladora, quebrando todas as correntes e cadeias, desfazendo todas as ataduras do maligno, trazendo a verdade à tona. Que o nosso espírito venha nessa noite receber a tua revelação, a tua palavra, o teu poder manifestado em glória sobre nós, entre nós, em nosso favor. Nós te adoramos, Jesus, e dependemos completamente do Senhor. Não iremos a lugar nenhum se o Senhor não estiver conosco. Não faremos coisa alguma se o Senhor não fizer em nós e através de nós. Nós precisamos tanto do Senhor. Tu és a nossa segurança, a nossa fortaleza, a nossa moradia, o nosso destino, a nossa alegria, a nossa paz. Tu és a nossa direção. Tu és tudo que precisamos, o nosso guarda, o nosso sustento, a nossa provisão. Tu és o varão de guerra, Senhor. Aleluias. Tu és aquele que guerreia por nós. Ei, Jesus, tu és aquele que guerreia por nós. Em ti depositamos a nossa confiança, Senhor. E hoje eu quero declarar os céus abertos sobre este lugar. Eu quero declarar nessa noite: o Espírito Santo vem sobre nós. Eu quero declarar: ninguém sairá daqui do mesmo jeito, porque o Senhor vai abalar as nossas estruturas espirituais. O Senhor vai arrancar todo sofisma, todo argumento mentiroso de Satanás. O Senhor vai trazer a tua verdade, a tua luz, o teu poder sobre nós. Em nome de Jesus, sobre cada mulher, blinda cada uma. Eu oro por suas famílias, oro pelos seus casamentos, seus filhos. Cubra cada um com teu sangue, em o nome de Jesus Cristo. E quem crê, diga amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Aleluia. Glórias e glórias e glórias e glórias. Aleluias. Você pode aí dar um abraço em pelo menos 3 irmãs, mas aquele abraço assim, profético, poderoso, não é não, Sonia? Aleluias. Louvado seja Deus. Glórias e glórias e glórias e glórias. Estão preparadas? Diz assim para sua irmã: hoje vai chacoalhar tudo. O negócio. Diga, tem muita coisa saindo do forno. Amém? Louvado seja Deus. Amadas, antes de começar a ministração, eu quero falar sobre as nossas camisetas da conferência. Sobrou algumas camisetas, né, Miss? E se você ainda não adquiriu sua camiseta, você pode estar adquirindo. Porque ao adquirir essa camiseta, você vai estar contribuindo para a gente poder continuar fazendo as programações de mulheres. Amém? Glória a Deus. Oi? E ainda temos camisa lá. Você conversa com a missionária Simone lá. Pegue sua camiseta. Amém? Se já tem uma, pega outra. Eu amei essas camisetas. Amém, queridas? Olha só. Nós vamos hoje começar. Nós vamos compartilhar, aliás, né, da palavra do Senhor. E hoje nós vamos trabalhar com libertação. Amém? Glória a Deus.
E eu peço já que as obreiras, missionárias, pastoras estejam em intercessão, amém? Para que o Senhor possa operar nessa noite tudo aquilo que Ele tem para fazer, amém? Quero convidar as mulheres que estão mais lá no fundo para chegar mais para frente. Chega mais perto da brasa, chega aqui, amém? Vem mais para cá, mais pertinho. Quanto mais perto, mais você recebe, aleluias. Glória a Deus. Já fica aqui perto do altar que desce fogo e aí você bota lenha e desce fogo, aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Amadas, nós sabemos que a nossa vida, independente, olha só, a nossa vida independente do nosso querer, independente do nosso querer, nós já nascemos na guerra e na batalha. Desde a hora da concepção, desde a hora em que nós somos gerados, porque na hora da concepção é a hora que nós somos geradas, amém? E a partir dali é uma luta pela vida. E quantas de nós já nascemos debaixo de batalha? Quantas de nós, né? Muitas vezes nós ouvimos história das nossas mães que a gravidez foi difícil, que o parto foi difícil, que a criação foi difícil, né? Algumas de nós passamos por enfermidades, né? Que realmente quase ceifaram a nossa vida, né? Tem mulheres aqui que passaram já por situações muito dolorosas, muito difíceis. Então, a guerra, ela é involuntária. Ela não é uma escolha, ela é involuntária. Ela vai acontecer. Ela acontece. A diferença quando nós nascemos para Jesus é que Jesus, Ele abre os nossos olhos espirituais. Aleluias. Isso não significa que não teremos guerras. Muito pelo contrário, às vezes a guerra acirra. Mas, porém, Jesus Cristo é aquele que concede-nos a vitória. Aleluias. Jesus é aquele que pega a nossa peleja. Desde que nós saibamos entrar na presença dele com uma fé verdadeira, genuína, com uma fé que move o mundo espiritual, com uma fé, né? A Bíblia diz que se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, diremos a este monte, passa daqui para acolá, e esse monte de problema, esse monte de dificuldade, nós vamos dizer para ele, passa daqui para acolá, e a Bíblia diz que vai acontecer, sim ou não? E a Bíblia não mente, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, tem até uma canção, né, que eu gostava de cantar no início da minha fé, e quando eu comecei, né, pregando o Evangelho, que dizia assim, quando eu era prego, o diabo me batia. Agora eu sou martelo e bato nele todo dia. Aleluias. Então a diferença é, escute, ou você decide apanhar, ou você decide bater. Pergunta para sua irmã, você prefere o quê? Apanhar ou bater? Agora também deixa eu dizer uma outra observação. Dizem que quem bate nunca se lembra, mas quem apanha jamais esquece. Então, quando você bater no diabo, lembre-se, ele nunca vai esquecer. Você vai chegar no último suspiro para entrar no céu e o tinhoso
vai estar lá querendo te dar uma rasteira. O que está em jogo? O que está nessa guerra? É a nossa alma. Não é outra coisa a não ser a nossa alma. A nossa alma, ela não tem preço de ouro. A nossa alma, ela tem preço de sangue. Vou dizer de novo. Diga, a nossa alma não tem preço de ouro. A nossa alma tem preço de sangue. O diabo só consegue pagar preço de ouro. Ele disse a Jesus: se prostrado me adorares, eu te darei todas as riquezas. Ele fez essa proposta para o próprio Filho de Deus. Então o diabo consegue pagar preço de ouro. Mas Deus, ele pagou preço de sangue. E por que o diabo não pode pagar preço de sangue, embora ele receba sangue de animais, de pessoas em sacrifício? Porque o único sangue que limpa os nossos pecados é o sangue de Jesus. Porque é o sangue puro, carmesim, imaculado. O sangue do Filho de Deus. E é esse sangue que nos levanta. É esse sangue que nos marca. É esse sangue que nos dá a vitória. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluias. No Antigo Testamento, fala-se pouco sobre o diabo. Antigo Testamento quase não se fala sobre o diabo. E no Novo Testamento, muito se fala sobre o diabo. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, né? Que não há nada oculto que não há de ser revelado. Então Jesus, ele revela o que está oculto. Então no Antigo Testamento, embora nós temos lá a revelação em várias passagens sobre os deuses que representam Satanás, que representa a fúria do diabo, os principados, o livro de Daniel está cheio disso. Embora tudo isso está lá no Antigo Testamento, é no Novo Testamento que se vence. E o diabo, ele só começa a ser vencido através da pessoa de Jesus. E essa obra continua sendo feita por causa do sangue de Jesus. Aleluias. Então nessa noite Deus vai trazer um nível de revelação mais profunda para você. E essa noite Deus vai trazer um nível de vitória na tua vida. E nessa noite Deus vai te despertar para algo novo. Aleluias. As mulheres que vieram nessa noite aqui não vieram em vão. Vai sair daqui, amém, tocadas e envolvidas pelo poder do Espírito Santo. Fiquem ligadas com o que o Senhor vai falar através da palavra dele. Nós vamos começar em Lucas capítulo 8, versículo 2. Eu estava cogitando hoje pregar sobre um nível de conquista e prosperidade. Mas o Senhor ministrou meu coração que a gente precisa primeiro passar por um nível de batalha espiritual para Deus liberar o que Ele tem para liberar sobre nós. Aleluias. Então vamos lá. Vamos desmascarar o inimigo. Amém? Você que está em casa assistindo pela live, fique ligada, porque o Espírito de Deus vai trazer uma palavra poderosa para a sua vida e para a sua casa nessa noite. Lucas capítulo 8, versículo 2 diz assim:
E também, vamos a partir do verso 1. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. De quem havia saído 7 demônios. Ou seja, era uma mulher que, ao encontrar-se com Jesus, os espíritos malignos que estavam na vida daquela mulher não resistiram. E havia 7 espíritos. Você consegue imaginar o que são 7 espíritos controlando a vida de uma pessoa? Uma pessoa que está debaixo de um domínio desse, certamente ela não tem mais poder de escolha. Ela é induzida, ela é manipulada. E quantas são as mulheres nos dias de hoje que estão levando essa carga espiritual? E pasmem vocês, muitas estão nas igrejas. Por que eu falo pasmem? Porque muitas vezes nós queremos ocultar essa realidade. Ou não queremos falar. Por quê? Porque isso gera incômodo. Mas por que gera incômodo? Porque certamente o inimigo não fica satisfeito quando você vem para desmascará-lo. Então Maria Madalena era uma mulher como eu e você, mas possessa por 7 espíritos. A Bíblia não fala quais são esses espíritos, mas a Bíblia fala de alguns espíritos que atuam na vida das pessoas, né? E eu vou falar um pouquinho sobre eles aqui rapidinho. Até falei na terça-feira na igreja do Mangabeira, em outro contexto, mas eu vou falar rapidinho aqui. No contexto bíblico, né, fala de 7 principados, vamos dizer assim, de espíritos que atuam governando legiões de espíritos. E esses espíritos, eles atuam atormentando pessoas, envolvendo elas nos seus embaraços, para fazer com que elas se percam. E nós temos um principado na Bíblia que chama-se Lúcifer, que atua no orgulho. E o que é o orgulho? O orgulho é tudo aquilo que te trava para receber alguma coisa, porque o orgulhoso não recebe. Se eu não me engano, Paulo Vieira diz que existe mais de 30 manifestações do orgulho. Mais de 30 manifestações de formas para pessoas ser orgulhosa. Às vezes você está pensando que a pessoa é tímida, você está pensando que a pessoa ela está desinteressada. Às vezes você faz uma análise, mas na verdade, o que está impedindo aquela pessoa é justamente uma influência maligna do orgulho. São entidades que trabalham no orgulho da pessoa. E o orgulho impede o crescimento, impede a revelação, impede da pessoa receber o bom conselho, uma orientação, impede até de receber uma oração. Porque as pessoas, quando elas começam a ficar orgulhosas, elas não aceitam mais oração. Elas não pedem mais oração. Por quê? Porque agora elas estão orgulhosas em um patamar espiritual. Quantos estão me entendendo? E é uma armadilha do inimigo. Temos também Beelzebul, que atua, né,
na gula, na ansiedade, onde descontamos na comida, né? Muitas vezes, né, a opressão, a questão espiritual. O Leviatã, que é o espírito que atua na área da inveja. Asmodeus, que atua na área da luxúria. Mamon, que atua na área da ganância. Azazel, que atua na área da ira. E Astarote, que atua na área da preguiça. Então, muitas vezes você olha, né, para uma pessoa e ela manifesta esses sintomas. Quantos estão entendendo? Ela manifesta esses sintomas. E nós, como mulheres de Deus, precisamos ter esse discernimento, esse entendimento, amém? E o que os demônios podem fazer ainda mais na vida de uma pessoa? Né? Eles podem adoecer. Tem enfermidades que são biológicas, mas tem enfermidades que são espirituais. Tem tipos de câncer que são espirituais. Uma certa vez nós estávamos num propósito na igreja e chegou um homem que ia fazer uma cirurgia cardíaca. E ele tinha se afastado do trabalho, e isso foi em Luiz Eduardo. E ele ia fazer uma cirurgia cardíaca. E quando chegou a hora da oração, o meu pastor orou por ele e ele manifestou uma entidade. E ali, o meu pastor, até então, não tinha conversado com o homem, né? Foi na hora da oração. Conversou com ele, aí perguntou o que a entidade estava fazendo na vida dele. A entidade falou assim: eu estou no coração dele e eu vou matar ele. Aí meu pastor na época expulsou. E aí depois meu pastor perguntou: você está passando algum problema cardíaco? Aí o homem começou a chorar e disse: eu estou aqui porque eu vou ser submetido a uma cirurgia daqui uns dias. Estou com um problema cardíaco seríssimo. Ou seja, uma entidade atuando na enfermidade. Quantos estão me entendendo? Quantas são as pessoas que tomam remédio controlados? Por quê? Porque são entidades que estão atuando. Hoje nós temos que ter muito cuidado, queridos. A ciência é muito boa, ela explica muita coisa, mas Deus está acima dela. Quantos estão me entendendo? Deus está acima. Deus está acima dos medicamentos. Deus está acima de qualquer conhecimento humano. E Deus tem toda a autoridade e poder para libertar qualquer pessoa de qualquer coisa. Aleluias? Então vamos lá. Então, espíritos malignos adoecem, espíritos malignos trazem intrigas na vida de uma pessoa, confusão, intriga. Você já viu aquelas pessoas que estão sempre envolvidas com isso? Parece que ela não tem paz. Volta e meia o nome dela está numa roda, volta e meia ela está com confusão com alguém, volta e meia está envolvida numa discussão, volta e meia, né? Alguma coisa está acontecendo para trazer intriga e confusão, para trazer brigas, conflitos matrimoniais. Quantos me entendem? Para trazer perturbações de todos os níveis, né? Hoje em dia, às vezes as pessoas estão tratando, né, como se fosse fenômenos emocionais ou psicológicos, coisas que são espirituais. Existe isso também, mas eu estou dizendo que tem certas coisas que precisam ser lidadas espiritualmente. Quantas estão entendendo? E o comportamento, a gente precisa aprender a fazer leitura de comportamentos. E geralmente, dependendo, né, da atividade espiritual da família, do que a pessoa fez, do que a família fez, das invocações espirituais, dos trabalhos. Tem pessoas que já nascem, né,
debaixo de uma carga espiritual muito pesada. E por nascer em pecado, porque a Bíblia diz que todos nós fomos nascidos em pecados concebeu a minha mãe, o diabo, ele não respeita nem criança. Ele não respeita nem criança. Então, quantas são as pessoas que nós percebemos, e hoje nós estamos vivendo num nível como nunca houve na história de pessoas perturbadas. Sim ou não? Loucura, né? Nós estamos vendo aí jovens entrando em escolas para causar assassinato de criança. Nós estamos vendo filhos matando pai matando filho. Aí o pessoal diz assim, a gente até vê, né, às vezes, debaixo da notícia, um comentário, alguém dizendo assim, logo vai aparecer alguém para dizer que essa pessoa tem uma doença psiquiátrica, né? Uma doença psicológica. Mas não é, queridos. Nós, como igreja, nós precisamos voltar a trabalhar seriamente com isso. Nós não podemos aceitar esses níveis de possessão. Porque o inimigo, ele gosta do esconde-esconde. Ele não quer se revelar se ele ganha mais no esconderijo. Por isso que onde a luz chega, tudo esclarece. Mas o diabo, ele quer ficar o quê? Oculto, escondido. Porque no oculto, ele ganha mais. No oculto, ele se alimenta mais, porque ele causa manipulação. Então, quantas são as pessoas hoje em níveis de perturbação altíssima? Perturbam na empresa, né? Nos ambientes de trabalho, perturbam em casa. Tem gente que quando ela já chega carregando aquela nuvem escura, né? Você já diz, meu Deus do céu. Sim ou não? Então, diversas são as perturbações, as amarrações. O que são amarrações? Amarrações financeiras, amarrações sentimentais. Tem gente que o que acontece? Ela vai vivendo um nível de... Por que é interessante para o diabo amarrar a vida das pessoas? Para que elas não desenvolvam, elas não cresçam, elas se tornem sempre escravizadas. Porque a tendência de uma pessoa amarrada financeiramente, muitas vezes, a tendência dela é fazer o errado. Erga sua cabeça e olha aqui para mim. A tendência é fazer o errado. E às vezes, né, eu estou falando aqui no modo geral, mas daqui a pouco eu vou falar na vida do cristão, viu? Não entrei ainda na vida do cristão, não. Mas a tendência é essa. Então, amarrações financeiras, amarrações sentimentais. O que são amarrações sentimentais? Às vezes a pessoa está com alguém e ela diz, mas por que eu estou com essa pessoa? Por que eu estou envolvida com essa pessoa? Não estou entendendo. Mas é por quê? Porque ela está numa amarração. Medo, intimidação, violência, todo tipo de violência, né? E violência de sangue, com derramamento de sangue, que é isso que o diabo quer, derramamento de sangue. Imoralidade, todo tipo de imoralidade, imoralidade sexual, comportamental, todo tipo de embriaguez, de mentira. Inclusive a Bíblia diz, né, que a mentira é um espírito. O diabo é o pai da mentira e a mentira é um espírito. A Bíblia diz lá na passagem onde Acabe e Josafá vai consultar, né, o profeta, e eles não querem o profeta de Deus. Aí Deus, né, vamos supor, Deus se reúne lá e um espírito aparece, né, e Deus conversa com um espírito maligno. Deus pergunta para ele, o que você vai fazer? Aí o espírito fala assim, eu serei um espírito de mentira na boca dele. Quando a pessoa está possuída pelo espírito de mentira, a mentira é tão grande que ela acredita. Ela acredita.
Ela vai contar uma mentira, mas ela não conta mentira sabendo que é mentira. Dentro do próprio pensamento dela e da emoção dela, é como se ela estivesse falando a verdade. Quantos estão me entendendo? Aí o Espírito fala para Deus: eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas. Por quê? Porque Acabe não queria a verdade. Você já pensou essa geração, missionária Lande, que está correndo da verdade, que não quer ser discipulado? Eu estava falando com o pessoal quinta-feira, eu disse: gente, vocês sabem qual a diferença entre seguidores e discípulos? É porque o seguidor, ele não é confrontado. O seguidor, ele só vê de longe, ele só vai até onde é vantajoso para ele. Nós temos hoje aí, pastores com milhões e milhões e milhões de seguidores. Mas o que é ser discípulo? É vir para perto. É você ser conhecido, você se revelar, você se deixar ser pastoreado, sim ou não? Então, muitas vezes, por que as pessoas hoje elas preferem ser seguidoras do que discípulas? Porque elas querem um espírito de mentira, que diz assim: vai dar tudo certo na tua vida com tudo errado. Vai dar tudo certo na tua vida você fazendo todos os princípios errados. Aí a pessoa vai viver debaixo de uma mentira. E aí é o espírito que entrou na boca dos profetas para enganar Acabe. E Acabe foi morto por isso. Porque os espíritos disseram: você vai vencer a guerra. Mas na verdade ele iria morrer na guerra, por causa da desobediência. Então hoje nós temos uma geração que não quer ser discipulada, mas quer ser o quê? Seguidora. O seguidor, ele só vai até onde é conveniente. Então você pode ver que Jesus, ele andava com as multidões, sim ou não? Mas quantos eram os discípulos? Diga 12. Diga: a proporção dos discípulos vai ser sempre pequena. Vamos lá. O que mais que o inimigo causa? Invejas, depressão, distúrbios mentais, como eu já falei aqui, e uma série de outras coisas. Mas eu quero falar sobre o que pode causar na vida da pessoa que já recebeu Jesus. Quando nós recebemos Jesus, o diabo ele só tem uma forma e uma única forma de entrar na vida da pessoa. Qual é? Qual é? Pela brecha. Diga assim: pela brecha. Deixa eu te falar aqui, ó. A fé, ela é uma frequência. Amém? Diz assim comigo: a fé é uma frequência. Tem uma canção muito linda que diz assim, que a fé, ela tem um momento que ela chega. A fé, ela tem que ser trabalhada. Ela vai sendo trabalhada, alimentada com a palavra. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. E a fé, ela vem pela pregação da palavra. Amém? A fé, ela é despertada. Às vezes você está sem fé, mas você vai buscando. O que acontece? A frequência vai subindo. Que frequência é essa? É uma frequência, é uma linguagem do mundo espiritual. Você não alcança nada até chegar nessa frequência. Por isso que, para você chegar nessa frequência, você tem que jejuar, ler a Bíblia, se purificar, passar por um detox espiritual, se desconectar de rede social, de más notícias, e você se envolver única e exclusivamente com Deus, com adoração. Para quê? Para a sua frequência de fé se elevar. Só que o diabo, se ele tentou a Jesus, quem somos nós na fila do pão? Quem somos nós na fila do pão? Diz assim: mas a mulher cristã, resguardada, que vigia, não baixa a guarda.
Pode aplaudir Jesus, não baixa a guarda. Diz assim, porque o diabo, ele pode vir como um príncipe. Diga assim, o diabo pode vir com muita educação, com muita gentileza, com uma grande amizade, sim ou não? Sim. Aí o que acontece? Presta atenção, estou dando revelação poderosa aqui, viu? Anos para aprender. Apanhei muito para aprender. Aí a sua frequência de fé está aqui, ó. Você está conquistando, você está vivendo, você está dizimando, você está acreditando, você está com o coração limpo, você está vivendo uma coisa extraordinária, e você chega na igreja, você entra numa conexão com Deus, você começa a adorar, e o que acontece? Aí daqui a pouco, você sabe o que é que o diabo faz? Muitas vezes, já prepara uma pessoa para ir com você no caminho para casa. Diz assim, as más conversações corrompem. Aí você que está no nível de fé bem aqui, ó, você faz o quê? Você não vigia e desce para o nível do quê? Das más conversações. Aí você abriu o quê? Diga assim, uma brecha. Eu estou dando praticamente um treinamento hoje. Você abriu uma brecha. Então, na vida de um cristão, de uma mulher cristã, o diabo, ele não pode te possuir. Aleluias? Uma pessoa blindada no Espírito Santo não pode ser possessa, mas ela pode ser opressa. Ela não pode ser possessa, mas ela pode ser o quê? Opressa. E o que é essa opressão? Tristeza, abatimento, pensamentos caídos, emoções atribuladas, falta de discernimento, pensamentos de aflições, porque a frequência baixou. O inimigo não pode possuir, mas pode oprimir. Diga comigo, o inimigo não pode possuir, mas ele pode te oprimir. Presta atenção. Eu estava observando um servo de Deus, e eu fiquei conversando comigo mesma. Eu falei assim, meu Deus, por que uma pessoa que representa o céu anda com a carranca dessa, Jesus? Para botar quem para correr, meu Pai? Vocês estão me entendendo? É assim ou não é? É claro que a gente, às vezes, o comportamento da pessoa, o jeitinho dela é sério. Sério é uma coisa, amém? Tem gente que é séria. Mas ser sério é uma coisa. Agora tem gente que parece que está com o quê? Com 7 cadeados. Quem olha já fica o quê? Com medo. Ou então quem olha já diz assim, meu Deus, que pessoa triste, só anda mal. Mas por quê? Essa pessoa deve estar debaixo de opressão. Não é normal. Diga assim, na vida do crente, isso não é normal. Eu quero te perguntar nessa noite, filha de Deus, faz quanto tempo que você deu uma gargalhada, daquelas bem feliz e alegre? Aquela gargalhada de botar a mão na barriga e ó. Faz quanto tempo? Lá no seu ambiente de trabalho, lá na sua casa, no meio das irmãs.
Tem crente que não tem nem senso de humor. Eu sou uma pessoa cheia de senso de humor. Piada é comigo mesmo. Se eu encontrar alguém com o mesmo senso, então já era. A do velório, né, Deise? Né, Deise? Confiando e desconfiando. Quantos estão me entendendo? Mas você já viu que uma pessoa alegre, perto de alguém opresso, fica opresso também? Diga assim: cuidado com o ladrão da alegria. Isso não é normal. Só tem um interessado em deixar você triste: Satanás. Só, porque ele sabe que a sua tristeza vai fazer o seu corpo reagir com toxinas no organismo, que ao se acumular pode gerar até uma doença como câncer. Quantos estão entendendo? Então, por que muitas vezes a tristeza está na vida de uma pessoa? Porque a frequência baixou e o inimigo entrou com a opressão. A pessoa está oprimida. Você já viu aquelas pessoas que estão na igreja e geralmente você vê assim, ela não se cuida, ela não tem, parece que não tem aquele amor, aquele cuidado, aquele alto zelo. Quem já viu? Mas aí a pessoa se afasta da igreja e você encontra aquela pessoa, um mês que ela se apartou da igreja, você vê ela na rua, vê ela no Instagram, e você não reconhece e diz assim: meu Deus! Você vê a pessoa toda maquiada, arrumada, aquele negócio todo, você diz: uai, e por que na igreja era aquela tristeza? Diz assim: porque Satanás estava oprimindo. Agora que está nas mãos dele, ele deixa a pessoa livre, para ela pensar que o problema é o ambiente da igreja. Você está entendendo? Tem gente que quando diz assim: eu vou para o culto, o coração já começa: ah não, acho que não vou não. Principalmente mulher. O que que significa isso aí? Está debaixo de opressão. O inimigo está. E a opressão vem para quê? Para baixar sua frequência, para você dar brecha. Ele quer uma brecha. Cutuca a tua irmã do lado aí e diga assim: o diabo está querendo uma brecha na sua vida. Diz assim: mas hoje à noite esse inimigo cairá por terra. Aleluias! Aí nós vamos cantar: sai, sai, sai. Vamos lá. Nas mulheres cristãs, o inimigo não pode possuir, mas pode oprimir. Pode também fazer levantes e perseguições. Talvez não consiga te oprimir, mas vai levantar uma pessoa, duas pessoas, um grupo contra você. Você está entendendo? Vai levantar uma perseguição, a fim de fazer você se sentir mal, a fim de fazer você se sentir deslocado. Eu já passei por isso inúmeras, mas inúmeras vezes.
Mas a mulher cristã, ela precisa entender, isso é um levante. E outra, toda vez que você for fazer alguma coisa para Deus, se prepare para o levante. Agora você tem que ter o quê? Discernimento. Discernimento. E não somente levantes em relação a pessoas, mas às vezes levantes em relação a situações em casa que você não consegue resolver, um prejuízo financeiro que você tem, você não estava esperando. Porque o diabo, ele ataca a sua área material para você achar que Deus tirou a mão. Para você achar que Deus não está ouvindo suas orações, que o seu dízimo não está sendo recebido, que a sua oferta não está sendo respondida. Então vem o quê? Os levantes. Quantas estão me entendendo? E às vezes nós estamos pensando que uma vida cristã é quando isso não acontece. Eu quero te dizer que isso acontece porque você é cristã. Está entendendo? O inimigo trabalha com setas. Diga comigo, setas. E o que são setas? Está lá em Salmos 91, sim ou não? A seta que voa. A seta que voa na escuridão, não é isso? Não, a seta que voa de dia. A mortandade. É isso mesmo. A seta que voa de dia. O que são setas? A seta você pode... Tem crente que é engraçado. Eu já vi crente que fala: ui, que foi? Recebi uma seta. Mais uma vez eu tive uma visão até de Deus, né? Eu estava debaixo de um ataque espiritual muito forte. Aí Deus me mostrava eu passando por uma rua. E aí se levantava do chão, da terra, um demônio semelhante a um índio. E ele pegava o arco e a flecha e atirava pelas minhas costas. Setas são situações que acontecem assim, parecendo que não é importante. É um pensamento que surge, é um sentimento. Então são setas. Tem a flecha e tem a seta, né? Eu levei, foi uma flechada. Naquele tempo. Mas as setas são coisinhas pequenas, que parecem inofensivas. Mas está trabalhando a sua mente. Está preparando o caminho. Está tentando baixar a frequência da sua fé. São pensamentos de morte. São pensamentos de derrota. São pensamentos de fracasso. São sentimentos horríveis. Parece que você está sendo desprezado. E quanto você mais faz, mais parece que ninguém te reconhece. Parece que ninguém percebe que você está ali. Diz assim: está amarrado, Satanás. É forte ou não é? Outra coisa que faz na vida da pessoa, influências nas decisões. O inimigo pode não te possuir, mas pode oprimir e fazer você tomar decisões erradas. Por isso que o crente não pode ser precipitado. A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é o quê? Procedência maligna. Nós não podemos ser titubeadores. Por quê? Porque o inimigo ele pode influenciar nas nossas decisões. Se ele perceber que você é titubeador, se ele perceber que você uma hora está em cima, outra hora você está embaixo, se ele perceber que você tem fragilidade nas decisões, o que é que ele vai fazer? Ele vai trazer situações para a sua vida para você ser precipitado. E tem coisa pior do que uma pessoa ser precipitada no casamento? Tem coisa pior do que a pessoa ser precipitada em sair do trabalho? Às vezes Deus tem até aquele propósito, mas não é o tempo. Tem coisa pior do que você ser precipitado em mudar de lugar, mudar de uma cidade, mudar de uma casa? Não tem. São precipitações.
Então o diabo quer levar você a decisões erradas que vão lhe custar uma vida. Que pode lhe custar uma vida, que pode custar a vida da sua família. Por isso que o crente tem que ser... Qual o símbolo do cristão? É um peixe, né? Você tem que ter cabeça de peixe. Como é a cabeça de peixe? Diga assim, fria. Diga fria. Diga, tem a cabeça fria. O inimigo também pode trabalhar na exaltação e no orgulho. Eu me lembro que um pastor lá de Alagoinhas, ele contando uma vez, ele falando na frente da esposa, né? E aí ele contando assim, rapaz, minha esposa já foi muito usada por Deus. Minha esposa, Deus já usou muito na revelação. E ela começou a fazer uns cultos, né? Os cultos semanais. E começou a expandir os cultos, e os cultos lotando, aqueles cultos poderosos. Só que minha esposa caiu na exaltação, no orgulho. Não ouvia mais. Não se dobrava mais. E a gente pode ser, amados, ter o dom que for, mas o maior dom que nós temos que ter é a humildade. Esse dom da humildade cobre todos os outros dons. Quantos estão entendendo? Quantas pessoas já racharam igrejas por causa do orgulho e da exaltação? Hoje tem um monte de gente traumatizado com igreja em células. Porque às vezes levantavam um líder de célula, o que acontecia? A célula crescia, virava uma macrocélula, aí o camarada dizia, não, pastor, não, aqui a célula está aqui bombando, eu vou abrir uma igreja. E aí abria a igreja e agora nem célula, nem igreja, e o povo tudo perdido, e virava aquela coisa espalhada para tudo quanto é lugar, aquela confusão dos crentes. É assim ou não é? Diz assim, cuidado, porque o diabo, ele não pode te possuir, mas ele pode te influenciar. E para finalizar, nessa parte, ele atua na religiosidade. O crente que começa a se desconectar de pessoas, fica isolado, ou só quer um ambiente de crente, não quer mais ambiente com pessoas. Você está entendendo? Com pessoas que vêm do mundo. Não tem mais esse tato de amor. Quantos me entendem? De compreensão. Aí vira o quê? Aquele crente religioso, crítico. Critica tudo, nada está bom. Então é o espírito de religiosidade. Diz que nós repreendemos todo o espírito de religiosidade. E o último, a tentação. O inimigo tenta. Ele tenta. Você diz assim, oxe, qual é o homem que vai olhar para mim? Eu estou aqui gordinha. Oh, Deus do céu. Nem arrumada eu ando. Pois dê brecha para tu ver o que tu vai achar. Eu lembro de uma senhorinha da nossa igreja. 60 e tantos anos, aposentada. Aí me arrumou um namorado. Oh, Jesus dos crentes. Começou a namorar esse camarada. E aí, vou casar. Tá certo. Fazer o quê? Casou. Só que depois que ela casou, ela descobriu que ele era pedófilo. Só depois que casou. E aí ficou com vergonha de contar para a família. Não contou para a família. Engoliu tudo calada. Sofreu um infarto. Ficou paralítica.
E ele agora foi tomar conta da casa e do dinheiro dela. Diz assim, você pensa, olha para sua irmã e diz assim, você pensa que não tem nada. Mas se você perder esse nada, você vai descobrir que você tem tudo. Você só descobre o que é saúde quando você perde. Você só descobre o valor da visão se você ficar cego. Você só descobre o valor do dente quando ele dói. Você só descobre o valor de uma mão se você perder. Diz assim, não perca para você aprender a valorizar. Não caia na tentação. Quantos estão me entendendo? Então a palavra do Senhor diz que Maria Madalena tinha quantos demônios? 7. Nível de opressão, nível de manipulação, nível de ansiedade, níveis terríveis, né, de imoralidade sexual. Eu me lembro que eu acompanhei uma mulher que eu cheguei na casa dela, tinha várias imagens da Pombagira. Eu era obreira, fui fazer um culto na casa dela. E chegando ali, ela disse assim, olha, às vezes eu saio à noite, não sei para onde vou, volto 5 dias depois. E não sei onde eu fui. Nível de possessão. Aí o que acontece? Muitas vezes, olha para aqui, olha para mim, amiga, amadas cristãs. Cuidado com a amizade do mundo. O mundo é para você ganhar e não para você se misturar. Eu disse aqui no Congresso da Tribo, o mundo pode entrar em todo lugar, mas não é todo lugar que pode entrar dentro da igreja, não. Não é tudo que pode entrar na igreja, não. Aliás, a igreja pode entrar no mundo, mas o mundo jamais entrar na igreja. Quando nós cristãos entramos em algum lugar, nós só temos um foco, ganhar a vida para Jesus. O resto, amizade, relacionamento, tem que ser direcionado pelo Espírito Santo. Porque você pode cair debaixo de uma influência satânica terrível. Quantos estão me entendendo? Diga, o diabo, ele é sedutor. Ele é sedutor. Ele faz o feio virar bonito. Quantos estão me entendendo? Vamos lá. Vamos para a segunda parte. Marcos 3, 27. Marcos 3, 27. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar os seus bens sem antes amarrá-lo. Só então poderá roubar a casa dele. Vamos lá. Deixa essa palavra aí. Primeira coisa. Ninguém pode entrar na casa. Diga casa. Nós somos casa. Casa de Deus ou casa do demônio. É um espírito ou outro. Vazia ela não fica. Nós somos casa, sim ou não? Ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar os seus bens sem antes amarrá-lo. Ou seja, se nós quisermos vencer o diabo, nós temos que primeiro amarrá-lo. Nós temos que amarrá-lo dentro da nossa casa, amarrá-lo na nossa vida, amarrá-lo na nossa comunidade, amarrá-lo na nossa cidade, com autoridade. Amém? Então, ninguém entra na casa do valente sem primeiro manietá-lo, sem primeiro amarrá-lo. Por isso que daí saiu a expressão, está amarrado. Porque tem que amarrar, amém? Amarrar, expulsar. Então, valente significa força poderosa. Quem é que pode vencer o valente? Eu? Você? Não, Deus. Jesus Cristo de Nazaré. Casa significa domínio.
Saquear significa libertar. Aleluias. E o que é ser livre? O que é ser liberto? O que é uma pessoa ser liberta? É uma pessoa tratada nas emoções, nos pensamentos, no caráter. É uma pessoa que não pode ser influenciada por esse mundo espiritual. Está entendendo? Por que vamos supor, os demônios que atacavam minha vida no passado, há 20 e poucos anos atrás, eram uns. Eles foram vencidos, mas eles não desistiram não. Só que agora os demônios que nós enfrentamos são outros. Já é outro nível. A minha queda no passado representava uma coisa, a queda hoje representa outra. Então vamos lá. E para finalizar, Mateus 12, verso 43 ao 45. Esse culto está uma alegria, hein? Parece até que vocês estão oprimidas. Deus é mais. A verdade liberta, amém, amadas? Uma vez eu estava pregando no culto desse de mulheres, aí quando terminou o culto, uma irmã me procurou e falou assim: minha bispa, eu estava numa vontade de sair do lugar aqui, chegar aí, pegar no seu pescoço e lhe matar. Eu falei: ainda bem que você não fez isso, minha amada. Graças a Deus você não fez. Vamos lá. Quando um espírito que imundo ou um espírito demoníaco sai de um homem ou uma mulher, passa por lugares áridos procurando, como não o encontra, diz: voltarei para o quê? Diga: casa, habitação. O que foi? Ela quer o quê? Então deixa ela sem sapato, gente. Atrapalhar o culto por causa do sapato. Vamos lá. 12. Aí diz o quê? Voltarei para a casa de onde? Ao chegar, encontra a casa o quê? Varrida e em... Porque quando o espírito maligno sai, tudo fica bonitinho, sim ou não? Fica tudo limpinho, sim ou não? Espiritualmente falando. Aí o inimigo saiu, mas ele foi dar uma volta por aí, sim ou não? Procurando um outro lugar para habitar. Como ele não encontra, o que é que ele faz? Então vai e traz consigo quantos? Mais 7. Quem tinha 1 vai para 8. Quem tinha 7 vai para 14. Quem tinha 14 vai para quantos? 28, porque para cada um é 7. Traz mais 7 piores do que, diz assim, ele não vem, ele vem com força total. Por isso que as pessoas, você diz assim, você olha para a pessoa e diz assim: nossa, fulano depois que saiu da igreja parece que virou o cão. Mas é por isso, porque vira mesmo. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores que ele, e entrando passam a viver ali, tornando o estado final daquele homem pior do que o primeiro. Assim acontecerá o quê? Diz assim: a esta geração perversa. Vem aqui, vem. Rafinha não quer deixar ela tirar o sapato. Eu queria saber o dia que Rafinha, na idade de Zara, andava calçada na igreja. Ela e Isaac. Só chegava em casa com os pés grude. Lá em casa não tem sapato de menino limpo. Porque eles chegam aqui, já arrancam o sapato, aí calçam o sapato. E eu digo: meu Deus do céu. Vamos lá. Assim acontecerá a esta geração
Diga, perversa. Qual o nosso papel nisso tudo? Primeiro, tapar as brechas. Tapar as brechas. Se cuidar espiritualmente. Depois, batalhar. Diga aleluias. Depois, batalhar. Por quê? Porque se você não for para a guerra vem até você. Ou você bate, ou você apanha. Quantos estão me entendendo? Eu já testei de tudo, viu? Estou falando para vocês de verdade, já testei de tudo. Vou ficar agora com o braço cruzado. Apanhei mais ainda. Diz assim, não tem jeito. Aquela frase que diz assim, ó, se correr, o jeito é ficar e lutar. Porque você não vai deixar o bicho te comer. É ou não é? Então fica e luta. Luta. Aleluias. Batalha. Toma o teu território. Toma o território da tua casa. Toma o território que Deus lhe deu. Toma. Seja uma mulher cheia do Espírito Santo. Essa guerra não é vencida pela carne, nem pela nossa inteligência. Essa guerra é vencida espiritualmente. Oh, rabalabassore canta larabalabalaias. Por isso que o Senhor chamou, disse assim, eu procuro verdadeiros adoradores. Porque quem adora mantém sempre uma conexão de fé alta, independente das circunstâncias, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. E eu sei que esses são dias de ataques furiosos. Eu sei que tem situações e circunstâncias que você pensa que são pessoas, mas não é as pessoas, é os espíritos que estão atuando contra a sua vida. São influências malignas. Mas o Espírito de Deus nessa noite vai te trazer o discernimento, vai te conceder a autoridade, vai derramar sobre você o óleo. Aleluias. Então levante suas mãos aos céus e diga assim comigo, Senhor, nessa noite, derrama o teu óleo sobre a minha vida. Diga, porque nessa noite eu recebo revelação, visão, entendimento para viver um novo nível espiritual. Que cadeias do inferno caiam por terra. Diga, nessa noite eu decreto que portas que o inimigo tem tentado usar contra mim sejam fechadas. Diga, brechas sejam tapadas em nome de Jesus. Diga, Senhor, blinda as minhas emoções, blinda a minha alma. Não permita que o inimigo encontre ocasião. Não permita que eu seja instrumento de perversidade na vida de alguém. Nem permita que pessoas sejam instrumentos do inimigo contra a minha vida. Diga, me blinda, Senhor. Guarda-me debaixo das tuas asas. Em nome de Jesus. Diga, eu abro mão de todo orgulho, de toda soberba. Em nome de Jesus. Isso. Ore ao Senhor. É você e Deus. Comece a orar e clamar a Jesus. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Derrama o teu óleo fresco aqui hoje. Derrama o teu sangue.
Nós expulsamos desse lugar enfermidades, doenças, pragas. Desfazemos obras do inferno, obras de inveja, olho gordo. Desfazemos toda obra de feitiçaria, obras de amarração do inferno. Nós desfazemos nessa noite. Nós rejeitamos todo tipo de perturbação, todo tipo de intriga, de confusão. Em nome de Jesus, nós declaramos o Espírito de Deus atuando. Glórias e glórias e glórias e glórias. Você que precisa de uma oração específica, você que se sente debaixo de bombardeio, de ataque nesses dias, venha diante do altar rapidinho. Nós queremos orar por você, para Deus te blindar, te fortalecer. Você não vai sair daqui debaixo de jugo, nem de amarra. Em nome de Jesus, cadeias serão quebradas. Deixa eu te dizer uma coisa. Erga sua cabeça e olha aqui para mim. Escuta. Olha só. Toda vez que você receber uma unção, toda vez que você avançar no território, o inimigo vem com contra-ataque mais forte para te paralisar. Você está entendendo? Com o tempo nós vamos aprendendo o quê? A ter maturidade e nos blindar. Por isso eu já quero declarar aqui hoje, aqui nesse lugar, todo espírito maligno, todo demônio que tem tentado oprimir, que tem tentado roubar, saquear essa mulher, ele está proibido de entrar na casa dela, na vida dos seus parentes, do seu cônjuge, dos seus filhos. Nós rejeitamos agora em nome de Jesus. Isso. As pastoras missionárias podem pôr as mãos. Vocês querem fazer o corredor? Vocês acham que é mais fácil? Amém. Então vamos fazer o corredor. As missionárias, pastoras que estão, aí vocês passam pelo corredor, que é mais fácil. Pode ser daqui, pode começar daqui. Venha pra cá. Aleluias. Santo, 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 santo. Vocês vão ver o poder de Deus agora. Nós vamos demorar um pouquinho, amém? Porque eu precisava pregar essa mensagem do jeito que foi pregada. Eu estava preparando essa mensagem, amadas, e sentindo o poder de Deus. Olha só. Tem mulheres que essa semana aqui você já vai ver a diferença. Amém? Você já vai ver a diferença do que vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora. E eu quero declarar o poder do Senhor aqui. O fogo do teu Espírito. Eu quero declarar. Isso, joga no chão. Eu quero declarar aqui um corredor de fogo. Eu quero declarar aqui mais do que qualquer uma de nós, o teu Espírito Santo e o anjo do Senhor
Essa mulher vai passar, mas hoje ela vai ser liberta de cadeias espirituais. E o inimigo não voltará mais. Em nome de Jesus. Isso. Isso. Pode começar a passar. Porque eu não estou
Louvado seja o nome de Jesus. Agora, minhas amadas, o inimigo já fugiu. Diga aleluias. Mas agora a unção tem que vir. Porque a gente só fica de pé se tiver unção, se tiver poder. Aleluia. Diga, é unção, é poder. Aleluias. Diga, essa semana o que está amarrado vai ser liberado pelo nome de Jesus. Diga, a minha vitória já foi determinada na cruz do Calvário. Diga, eu tomo posse hoje. Diga, eu tomo posse hoje de tudo aquilo que Jesus liberou na minha vida. Isso, levante suas mãos aos céus e comece a glorificar. Levante suas mãos aos céus e comece a exaltar. Ei, ei, Espírito de Deus. Isso, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Ei, mulheres de Deus, Deus está levantando vocês aqui comigo. Deus está levantando vocês aqui comigo. Vai ser um exército de mulheres. Vai ser um exército de mulheres. Não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo, porque o Senhor que capacita, é Ele que capacita, é Ele que capacita. Isso, deixa o fogo ser derramado, deixa o Espírito ser derramado. Eu quero declarar em nome de Jesus. Ei, escuta, as mães, coloca a mão no ventre. Nós vamos orar pelos nossos filhos agora. As mães, colocam a mão no ventre. Nós vamos orar pelos nossos filhos. Diga assim: Senhor, o fruto do meu ventre não é meu. Diga, é teu. Diga, o fruto do meu ventre não pertence ao diabo. Diga, o fruto do meu ventre é santificado ao Senhor. Diga, por isso eu declaro, nesse momento, a minha casa sendo curada. Diga assim: Senhor, cura, liberta a vida de Isaac, o filho da bispa. Vai, ore com fé, diga: Senhor, cure e liberte a vida de Isaac. Chama por ele, igreja. Diga: a vida de Isaac. Isaac, Rafael, divino. Aleluias. Diga: nós consagramos a vida dele ao Senhor. Diga: eu oro pela vida de neto, filho da missionária Simone. Nós oramos pelos filhos da missionária Helena. Nós oramos pelos filhos de todas as pastoras missionárias. Nós oramos pela vida de Brenda. Nós declaramos nessa noite os nossos filhos benditos do Senhor. Diga: eles herdarão a terra debaixo do poder e do senhorio de Jesus Cristo. Diga: eu abençoo a minha casa, o meu casamento, em nome de Jesus. Diga: aleluias. Recebe aí, recebe aí. Aleluias, 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 aleluia. Pois nosso Deus é mais forte, Ele pode. Abençoe, Pai, os filhos das obreiras.
serviremos ao Senhor. E nessa noite, nós declaramos o despedaçar do jugo por causa da unção, em nome de Jesus. Aleluias. Glórias e glórias e glórias. Glórias e glórias e glórias e glórias e glórias. Diga, esses dias são dias de plantar sementes. Plante sementes, amadas. Em uma próxima ocasião eu quero trazer uma palavra que vai trazer um desatar muito grande sobre as mulheres da igreja. Amém. Hoje foi aquele entendimento. Você vai se colocar como torre de vigília. Amém. Se posicione. Ah, eu vou recuar. Não adianta não. Se você recuar, eles te matam. Escolhido não tem escolha. Aleluias. É posicionamento. Não tem para onde correr não. Amanhã cedo nós temos Santa Ceia, amém? Em nome de Jesus. Venha, pelo amor de Deus. O bispo dizer, cadê a mulher que estava no culto? Aí eu estou feita. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Quero agradecer. Obrigada, equipe de louvor. Todos vocês que estão aqui. Plante sementes na presença de Deus. Quem tem semente plantada tem colheita preparada. Quem tem semente plantada tem colheita preparada. Não permita que o inimigo avance sobre a sua semeadura. Não permita que o inimigo avance sobre sua semeadura. Os filhos das trevas são mais ágeis que os filhos da luz. Faça votos com Deus. Deus não mudou, amém? Deus não mudou. Aleluias. Pai, eu quero abençoar a semeadora desta noite. Aquelas que vão semear em cima dessa palavra. As que vão plantar na presença do Senhor. Talvez elas não tenham hoje. Poderá dar amanhã, depois, durante a semana. Mas eu já oro desde já para que o Senhor receba e consolide o que foi liberado nessa noite. Nós oramos abençoando cada mulher. E declaramos, Pai, que elas vá para suas casas em paz, guardadas debaixo da sua potente mão, escoltadas por sua glória. E que ao chegar em casa, Jesus, elas venham ter um ambiente de paz. Nós proibimos Satanás de trazer qualquer tipo de opressão, fermentação, intriga, confusão. Nós rejeitamos. E que os pés das suas filhas carreguem a paz do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Glória a Deus, vamos aplaudir Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, dá. Cadê Marinalva? Marinalva quer dar um testemunho, não posso deixar. Oi, amor. Paz do Senhor a todas. O meu testemunho nesse momento é a respeito da semente. Deus me incomodou quando eu estava chegando aqui na igreja para poder compartilhar isso com as irmãs, né? Com as que já são mães e aquelas que têm o desejo de ser. A importância que é você consagrar seu filho no altar. Ainda que ele se desvie, ainda que ele se esfrie, mas a presença do Senhor está sempre com eles. Ontem, né, foi levantado, né? Eu não sei nem quem foi, só sei que alguém levantou, né? Lá o propósito no grupo de lançar semente. E eu estava muito incomodada, assim, desde que eu amanheci, assim, Deus tinha falado comigo, ore pelo seu filho. Eu já tinha orado, já tinha entrado no quarto, já tinha consagrado. Mas aquele vazio por dentro, que parecia não preencher. E daí passou o dia assim,
veio a proposta da semente. E o Senhor, no momento, falou: sele essa semente e coloque o nome do seu filho. E assim eu fiz. E quando chegou a noite, meu filho me avisou que estava chegando, só que ele não chegou em casa. Ele foi para a casa de uma vizinha, perto da minha casa, e junto com os amigos lá, estava jogando dominó. Do nada apareceu 2 homens na rua, gente, atirando para todo lado. E daí, meu filho foi o último a sair do lugar onde estava. E creio que o Senhor deu um grande livramento. A bala que passou, né, junto dele, atingiu a mão dele de raspão. Só fez encostar. O menino que estava ao lado levou um tiro no abdômen. E a casa da irmã, que é uma serva de Deus, ficou toda metralhada na frente. Ninguém entendeu o que aconteceu ali. Mas o Senhor falou comigo claramente. Eu tenho uma maneira certa de falar. Então, assim, aqueles jovens que estavam ali, todos são jovens que, filhos de cristãs e jovens que conhecem a palavra de Deus. Então, o Senhor permitiu aquilo ali, de uma maneira de despertar. Eu, como mãe, senti a proteção de Deus. E no momento que ele chegou para falar comigo, quando ele me falou, a primeira coisa que eu pensei, a semente que o Senhor falou comigo hoje, durante o dia. Então, foi o livramento que o Senhor deu na vida do meu filho. Eu queria ressaltar também a importância da oração entre os irmãos. Na quarta-feira, né, aqui na igreja, eu nem viria para o culto. E o Senhor me trouxe. E no momento, né, do abraço, da oração, eu estava orando com a irmã Ariela ali. E eu citei o nome do meu filho para ela, né? Falei que o meu desejo de oração é que o meu filho retornasse para a presença do Senhor. E ela orou fervorosamente. E eu senti um impacto tão forte nessa oração. Deus já começou operando tudo. Então aqui eu queria falar com todas as mães. Gente, oferte pela vida dos seus filhos. O quanto vocês puderem, mas sempre faça essa oferta. Entregue nas mãos do Senhor. Porque isso é muito poderoso.